O que é impossível ao homem é possível? E aí eu lhe pergunto, há algo impossível para Deus? Hã? Há algo impossível a Deus? E se eu lhe falar que há? Heresia. Há algo impossível a Deus? Agora metade só respondeu, né? Já ficaram meio na dúvida aí, meus irmãos? Há algo impossível a Deus? Há ou não há? Olha para o seu irmão e fala assim, tem. Tem. Tem uma coisa que é impossível para Deus. Como assim, pastor? Deus é Deus do impossível. O senhor está querendo me confundir? O senhor está o mês inteiro pregando uma coisa e agora vai contradizer o que o senhor pregou o mês inteiro? Vamos entender isso aqui? Hebreus capítulo de número 6. Se ficou um ponto de interrogação, ele vai sair daqui a pouquinho da sua cabeça. A Bíblia não tem contradições, meus irmãos. Isso é tremendo. Hebreus capítulo de número 6, versos 17 e 18. Hebreus capítulo de número 6, versículos 17 e 18. Hebreus 6, versos 17 e 18. Quem já achou, diga amém? Vamos ler juntos? Leiam com o pastor Glauber bem alto e bem forte. Hebreus 6, versos 17 e 18, diz assim, olha, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Vamos ler de novo esse texto? Hebreus 6, versos 17 e 18. Leiam comigo. Diz, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Diga graças a Deus. E eu lhe pergunto, há algo que é impossível para Deus? Hã? Ah, agora você mudou, né? E o que é impossível para Deus? Mudar. Ele diz, eu sou o Senhor e eu não mudo. Há duas coisas que são imutáveis em Deus. E porque são imutáveis, Deus não pode voltar atrás nelas. Ele não pode mentir sobre elas. Ou seja, Ele não pode deixar de fazer estas coisas. Quais são elas? Cumprir a sua promessa. Deixar de cumprir a sua promessa. E deixar de cumprir o seu conselho. O texto se refere a duas coisas imutáveis na qual é impossível que Deus minta sobre elas. Ou seja, é impossível que Deus mude depois que Ele dá a sua promessa e o seu conselho. À medida que Deus se manifesta a nós, se revela a nós, e Ele nos dá uma promessa, ou Ele nos dá um conselho, Deus jamais volta atrás, Deus jamais engana, Deus jamais deixa de cumprir aquilo na qual Ele estabeleceu, porque Ele não pode mentir, é impossível mentir sobre essas duas coisas, porque são imutáveis. Primeiro, vamos entender essa questão das promessas, porque se há algo impossível na minha vida, uma das coisas que eu preciso buscar de Deus são promessas relacionadas a esta questão. Porque se eu tiver na minha vida uma promessa de Deus, por mais que eu esteja numa situação que seja difícil, complicada, humanamente falando impossível de receber, de ter ou de conquistar,
Deus, ele não pode voltar atrás na sua promessa, porque promessa de Deus é imutável e é impossível que ele minta sobre as suas promessas. Uma promessa, meus irmãos, é um compromisso em agir. Uma promessa é um compromisso de fazer algo. Uma promessa é um compromisso em realizar algo. E se Deus se compromete a fazer, pode ter certeza que Ele vai fazer. Por isso nós precisamos conhecer as promessas de Deus. E por que Deus não volta atrás em relação a isso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 1:20. Olha o que diz o texto sagrado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20. Quem já achou, diga amém. Venha com o pastor Glauber bem forte, que diz aí? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele o quê? E por ele o quê? Para a glória de Deus? Por nós. Veja, porque todas quantas promessas há é no sentido de existir. Todas as promessas que existem de Deus são nele o quê? São nele o quê? O sim. E por ele são o quê? O amém. Ou seja, vou traduzir aqui numa linguagem clara para você entender. Aquilo que Deus está prometendo é o querer dele para as nossas vidas. Aquilo que Deus está dizendo que vai fazer é aquilo que Ele quer que eu e você alcancemos ou tenhamos. Mas esse mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, diz a sua palavra. Por isso as promessas são nele o sim, mas por Ele são o quê? O amém. E amém quer dizer assim? Seja. Então esse Deus que promete fazer na sua vida, curar, libertar, transformar, restaurar, mudar a vida do seu cônjuge, mudar a vida dos seus filhos, transformar a sua família, fazer com que você possa ter mudanças no seu trabalho, fazer com que você não seja enganado por ninguém, que você caminhe de pé, permaneça de pé, tenha os seus pés firmados na rocha, viva livramento e proteção, que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não seja atingido. Esse Deus que promete é o mesmo Deus que vai estar com você para cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque é impossível Deus mentir sobre aquilo que é imutável, e uma promessa dele é imutável. Porque a promessa dele é o próprio querer dele para as nossas vidas. E eu lhe pergunto, você tem recebido promessas de Deus? Você tem recebido promessas de Deus? Meu irmão, nós precisamos buscar de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Volto a dizer, eu só vou conseguir entender a promessa que Deus tem para mim se eu tiver contato com Ele. E aqui, pessoal, não é ser cético em relação à maneira como Deus usa ou trabalha através da vida de pessoas. Porque Deus, Ele usa pessoas, Ele trabalha através da vida de pessoas. Mas é entendendo que Deus, Ele está querendo um contato comigo e com você, não é por intermédio de ninguém. Deus está querendo um contato comigo e com você direto. Porque Jesus Cristo, quando foi àquela cruz e derramou o seu sangue nos comprou para Deus. Na sua morte o véu foi rasgado, ou seja, a separação que havia deixou de existir. Então agora, quem nos leva a Deus não é o pastor, quem nos leva a Deus é Cristo Jesus. É contato direto. E por que eu digo isso? Porque às vezes nós somente recebemos aquilo que entendemos como promessa quando alguém usado por Deus chega diante de nós e diz: meu servo amado, eis que te digo blá 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 blá, e você ouve: ah, aqui é Deus. Mas por que você está precisando de intermediários se você verdadeiramente pode ter um contato direto com Deus?
Por isso, meu irmão, é importante leitura bíblica, tenha isso no coração. Talvez nós sejamos redundantes em todo o culto, bater na mesma tecla, mas uma hora tem que entrar na cabeça, né? Uma hora tem que entrar na cabeça e chegar no coração. Uma hora tem que romper essa barreira de entrar por um ouvido e sair pelo outro. A ponto da gente entender, eu preciso ter um contato diário com a palavra. Até para poder discernir se vozes que dizem que Deus disse ou falou, verdadeiramente sejam vozes do Senhor. E não eu entenda ou suponha que seja. Porque os profetas velhos existem no mundo. E quem são os profetas velhos? São aqueles que dizem coisas dizendo que Deus disse, quando Deus não disse nada. E na hora de assumirem responsabilidades, eles não vão assumir responsabilidades. Igual aconteceu com aquele profeta jovem que Deus falou para ele, vai pelo caminho, entrega a mensagem ao rei, não pare em lugar nenhum, não receba nada de ninguém e volte para o seu destino. E ele foi, fez o que Deus disse, no meio do caminho voltou e encontrou o profeta velho que disse, eu também sou profeta como você, e Deus mandou dizer para você ficar comigo essa noite. E ele disse, não, mas Deus mandou eu não parar em lugar nenhum. Ele disse, não, mas Deus falou comigo e eu também sou profeta, sou mais velho, sou experiente, e Deus falou comigo para você ficar. Ele disse, bom, se Deus falou, então tá certo, então eu vou ficar. Chegou de noite, comeu, se esbaldou, no meio do caminho foi, um leão vai e o devora. E aí dizem, olha, profeta velho, né? O profeta morreu. Ele disse, bem feito, quem mandou ele não obedecer a Deus? Ele usou de engano ou usou de mentira, mas a responsabilidade não era dele, a responsabilidade era do outro. E aí, quando eu tenho um contato com a Bíblia Sagrada, eu entendo que até aquilo que é dito como profecia precisa ser confrontado com a palavra. Na igreja precisa ser reconhecido por duas pessoas, como diz a Bíblia Sagrada, para que seja aceita como verdadeira e não seja recebido aquilo como se fosse verdade absoluta. E alguém faz isso? Esse é o problema. Então, eu preciso passar a viver contato com Deus diretamente, entendendo que a obra que Ele fez me dá contato direto a Ele, para que eu possa receber das promessas que são Deus que fez, porque o compromisso de Deus não é com o que as pessoas dizem, ou com o que eu digo, ou o que você diz. O compromisso dele é com a palavra dele. E se você tem essa palavra, é diferente. Eu costumo dizer o seguinte, você está passando uma situação difícil na vida, e aí você vai diante de Deus para uma batalha de oração, e você diz, Senhor, o Senhor me prometeu, através do fulano, que o Senhor faria isso. E Deus diz, e qual foi a base da promessa que eu te dei? Então, o fulano disse que o Senhor falou isso. Meu irmão, essa história de que o fulano disse que Deus disse, é porque não disse nada. Mas quando você tem um contato com a palavra e tem a promessa de Deus, você diz, Deus, eu estou na tua presença, porque a tua palavra me declarou assim, 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 assado. E esse Deus que tem compromisso com a promessa dele, porque é imutável e é impossível que ele minta sobre isso, ele vem fazer cumprir. Quando Deus voltou atrás na destruição de toda a humanidade, diante de uma intercessão das mais lindas que um homem chamado Moisés fez diante do Senhor. E por que Deus voltou atrás? Porque Moisés disse, Senhor, o que é que dirão? E a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó, que deles daria uma descendência? O que ele fez? Ele trouxe a Deus aquilo que diz a palavra de Deus. E por que Deus não destruiu tudo? Porque Moisés conhecia da promessa de Deus. Porque se ele não conhecesse, nós não conheceríamos o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só haveria o Deus de Moisés. E talvez muitos gostariam disso, está vendo? Tudo é através de mim. Esse cara sou eu. O Moisés não. O Moisés queria que Deus continuasse sendo Deus e não fosse visto como alguém que não honra a sua palavra, mas alguém que realmente cumpre aquilo que diz. Por isso que Deus, quando nos dá uma palavra, uma promessa, você pode ter a garantia de que Ele vai cumprir. Olha o que diz em 2ª carta de Paulo a Timóteo, veja sobre isso que é importante, capítulo de número 2, verso de número 12. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 12. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 12 e 13.
Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo 2, 12 e 13. Diz assim o texto sagrado: se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E se formos infiéis, ele permanece o quê? Por quê? Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que todas quantas promessas há nele o sim. A promessa é a vontade clara do Senhor em realizar na nossa vida. Então, se eu recebo esta promessa de Deus, pode ter certeza que ele vai cumprir. Você lembra do caso de Abraão, por exemplo? Abraão recebe uma promessa de Deus, de que ele seria pai de uma grande nação. O tempo foi passando, Ele tinha 75 anos de idade quando Deus falou com ele. Já não era um menino, já era um homem maduro. Com 75 anos de idade, ele sai da terra dele, da parentela dele, vai segundo a direção que Deus dá. Chega um momento na vida dele que ele estava lá com seus 80 e poucos anos e que ele já estava meio triste, porque a coisa não acontecia. Ele estava debaixo da tenda, está lá em Gênesis 15, né, debaixo da tenda, e aí já pensando em dar a administração da casa dele, deixar a herança dele para o servo que era fiel, porque então a mulher não engravidava, o tempo estava passando, e aí o costume das mulheres já tinha passado. Então, quer dizer, humanamente falando, era impossível se cumprir na vida dele aquilo que diz. E Deus vem e fala com ele e diz: ô Abraão, sai para fora, olha as estrelas dos céus, conte se as podem contar, porque assim vai ser a tua descendência. Aquilo fortaleceu ele na fé. Opa, ele animou, né, creu. A Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. Quem estava prometendo era quem? Era Deus. E olha, se nós negarmos a Deus, Deus vai o quê? Nos negar. É por isso que tem muita gente, pessoal, que às vezes tem deixado de viver a vida cristã e tem perdido os benefícios daquilo que vive. Eu costumo dizer isso até ministerialmente. Tem gente que é chamado por Deus para o ministério, é chamado por Deus para servir ao Senhor, é chamado por Deus para poder viver a vida cristã, e a pessoa, ela nega o chamado. Por isso que eu digo o seguinte, né? O dom de Deus, esse aí, pessoal, ele é imutável. O dom que Deus dá, isso não se perde. Mas o chamado, quando a pessoa renuncia, ela perde também todas as habilidades daquele chamado. Tem muita gente que vem ao altar, recebe uma consagração para poder ser usado por Deus diante daquilo. Mas a pessoa, em dado momento, ela nega aquele chamado. Não pense que as prerrogativas da unção daquele chamado vão permanecer. Porque se nós o negarmos, ele também o quê? Vos negará. Se nós o rejeitarmos, ele diz em Oséias 4:6, ele também nos rejeitará, para que não sejamos mais reis diante dele. Então, meu irmão, as prerrogativas se perdem. Não se engane. Porque quando você recebe algo, você, por conta daquela função que você exerce, há atributos que vêm diante de você. O dia que aquilo perde, aquilo deixa de estar na sua vida. Tem muita gente que brinca com essa questão de chamado, porque não dá valor para aquilo que é chamado. É por isso que não é qualquer um que deve receber o óleo sobre a cabeça, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Não se pode impor a mão precipitadamente, a Bíblia diz. Tem coisas que é bonita para as pessoas verem, mas isso traz uma responsabilidade. Eu me lembro o dia que eu fui ser consagrado. Na nossa igreja, por exemplo, quando nós entramos na vida ministerial, nós somos primeiro obreiros da igreja, né, obreiros voluntários, como os irmãos que estão aqui de pé o são. Aí depois nós passamos a ser obreiros fixos, ou seja, nós passamos a viver na igreja, porque somos jovens, e fazer o seminário. Passamos a ser evangelistas dentro da igreja. E aí depois nós somos pastores comissionados, ou seja, nós recebemos o título de pastor, comissionados para exercer aquela função. E aí somos provados no exercício desta função. E isso muitas vezes demora alguns anos, até que sejamos pastores consagrados,
que é onde vai ser derrubado o óleo sobre a nossa cabeça. E para isso, todos os requisitos da palavra precisam ser observados. Se tem família, se é marido de uma só mulher, se não é espancador, se educa os filhos no caminho do Senhor. Há um processo todo até a consagração. É desta maneira que nós entendemos. Consagração é uma coisa extremamente séria. Séria. O dia que eu fui ser consagrado, eu me lembro até hoje, né? Você recebe a indicação do seu pastor líder, para que depois possa ser apresentado ao pastor titular da igreja, para que depois possa ser levado ao missionário. É um processo. E aí eu me lembro que eu fui chamado para conversar comigo, minha esposa foi chamada para conversar com ela, enfim. E uma coisa que eu me lembro até hoje, que me foi dito: olha, no momento em que o óleo for derramado sobre a sua cabeça, naquele momento você vai assumir todas as prerrogativas do ministério pastoral. E você nunca mais poderá voltar atrás disso. Porque diante de Deus, Deus depois vai requerer as almas e as ovelhas que foram confiadas a você. Eu entendo a seriedade que isso representa. Eu posso querer muitas coisas na minha vida, meu irmão. Posso querer muitas coisas na minha vida. Posso querer ter isso, ter aquilo outro. Ou, não, eu vou fazer isso aqui, mas eu continuo pregando porque está tudo certo. Um dia, diante de Deus, Deus vai me requerer isso. Agora, se no meio do caminho me der uma loucura, não vou mais fazer isso não, vou continuar servindo a Deus, vou continuar fazendo a obra de Deus, não pense que aquelas prerrogativas pastorais que me foram dadas e que eu fui municiado daquilo vão permanecer junto comigo, porque Deus não é louco. É você pegar um policial quando ele entra para a corporação e você dá ele um badge, você dá ele uma arma, você dá ele o quê? Autoridade. Aí no meio do caminho ele abre mão, você vai deixar a arma com esse cara? Você vai deixar o badge com esse cara? Não, primeira coisa que você faz, o que é? Retira. Ele a vida inteira vai dizer, eu sou um policial. Ele pode dizer a vida inteira, mas ele já não tem mais a autoridade que tinha, porque ele foi o quê? Retirado. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que brinca com o chamado, pessoal. Tem muita gente que brinca com aquilo que Deus lhe confiou. E isso é uma coisa extremamente séria. E nós precisamos entender que as coisas de Deus são assim, porque Deus, na sua promessa, Ele não muda. Pode passar os céus e a terra, mas Ele disse, as minhas palavras não passarão. Porque é impossível Deus mentir sobre essas duas coisas. Então, meu irmão, busque ardentemente as promessas de Deus. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a tua família? O que é que Deus tem para o teu ministério? O que é que Deus tem para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? O que é que Deus tem para a sua cidade? O que é que Deus quer contar e usar você para que você possa realizar com excelência? Busque isso de Deus, porque à medida que Deus te dá uma promessa, meu irmão, pode acontecer o que for. Quando Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você pode aparentemente ver a tua família ter atitudes e ações que você diz, meu Deus, onde não é possível? Mas você pode ficar firme na promessa. Estava lá o Noé construindo a arca. Meu irmão, 100 anos para construir aquela arca. 100 anos ali para fazer aquilo ficar de pé. Mas depois de ter a arca pronta, quando veio o dilúvio, Deus olha para ele e diz, Noé, entra na arca, tu e a tua família, porque eu te hei visto justo diante de mim nessa geração. A postura e a posição de Noé garantiram a salvação da família dele, porque Deus não pode mudar a promessa que ele fez. Promessa é imutável e é impossível que Deus minta sobre isso. Portanto, se você recebeu uma promessa de Deus e você vê que os seus estão meio aí longe, distantes, né, afastados, você deve continuar na postura que Deus lhe determina. Porque se você assim fizer, você tem Deus 100% ao teu lado. Porque é impossível, meu irmão, que Ele não cumpra uma promessa dEle. Isso é imutável. Busque promessas de Deus para a sua vida. E existem mais de 30 mil promessas descritas nesta palavra. E com certeza, muitas delas são para cada um de nós. Muitas delas são para cada um de nós. Amém? Mas há uma outra coisa que também é imutável. E é impossível Deus mentir sobre isso, porque também é imutável. O quê? O conselho de Deus. E aí aparece o filósofo, poeta e diz, conselho se fosse bom ninguém dava,
vendia. Mas eu lhe pergunto, o conselho de Deus é bom ou não é bom? Conselho, meu irmão, é opinião, conselho é ensino, conselho é aviso quanto àquilo que deve fazer. Isso é um conselho. O conselho de Deus também é imutável. Porque o conselho de Deus também é oriundo do seu querer e da sua vontade. E por ele ser o Senhor e não mudar, é impossível que ele minta sobre isso. Lá no Salmo, capítulo de número 33, veja o que a Bíblia Sagrada fala sobre o conselho de Deus. Salmo, capítulo de número 33. Salmo 33, verso de número 11. Salmo 33, verso 11. Quem já achou, diga amém. Leiam comigo com fé. Salmo 33, 11 diz: o conselho do Senhor, os intentos do seu coração de geração. Veja, está se confirmando. Por que Deus não pode mentir sobre o seu conselho? Porque o seu conselho permanece para quando? Para sempre. Meu irmão, quantas orientações Deus nos dá, quantos avisos Deus nos dá, quantas direções Deus nos dá em relação a estas coisas. Sabe quando a gente precisa de o que eu devo fazer nessa situação? Como eu devo agir nessa situação? Se você buscar o conselho de Deus, Deus vai te dar o aviso. Deus vai te dar orientação. Deus vai lhe mostrar exatamente qual é a postura, qual é a atitude ou quais são as palavras que você deve falar em relação a esta questão. E o conselho de Deus permanece o quê? Para sempre. Você quer ver isso na prática? Vamos lá para Isaías, capítulo de número 14. Vou te dar um exemplo prático que você vai ver como isso aqui é tremendo. Isaías, capítulo 14. E o que você vai ouvir agora é um conselho de Deus para a sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem alguma questão diante de você hoje que precisa ser resolvida? Pastor, eu tenho uma questão que precisa ser resolvida. Levante sua mão assim, ó. Faz assim para eu ver. Você tem uma questão que precisa ser resolvida? Presta atenção nesse conselho de Deus aqui. Isso é para você. Já que o conselho dele é de geração para geração, serviu para Abraão? Serviu ou não serviu? Serviu. Serviu para Moisés? Serviu. Serviu para os profetas? Serviram para os apóstolos? Serve para mim e para você? Vão servir para os nossos filhos e netos? Vão. Porque o conselho é para sempre. Então presta atenção, porque isso é o conselho de Deus para as nossas vidas. Isaías 14, versos 24 até o 27. Acompanhe comigo a leitura. Isaías 14, versos 24 até o 27. Diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Aqui está o conselho do Senhor. E qual é o conselho do Senhor? É que os assírios seriam exterminados nas suas terras e seriam exterminados nas suas montanhas. Essa é o conselho de Deus. Em outras palavras, para você entender, o conselho de Deus não é você lutar na terra do inimigo, mas o conselho de Deus é você trazê-los para lutar na sua própria terra. O que isso quer dizer, pastor Glauber? Meu irmão, o nosso campo é o campo da palavra. O nosso campo não é o campo da razão. O nosso campo não é o campo da inteligência humana. O nosso campo não é o campo da filosofia. O nosso campo não é o campo da psicologia. Nós hoje
Estamos vivendo um período onde as pessoas buscam um conselho humano, uma diretriz humana, para poder me dizer o que eu devo fazer. Olha, hoje você vai ser o coach da minha vida, então você vai me dizer o que fazer, você vai dirigir os meus passos, você vai me mostrar como eu devo agir, você vai me mostrar... Mas essas orientações não estão no campo da fé, essas orientações estão em outros campos. E quando eu estou enfrentando o inimigo, eu estou travando uma batalha para vencer, eu preciso não lutar no campo deles, mas eu preciso trazê-los para o meu campo. Meu irmão, a orientação lá de fora qual é? Dizem aí popularmente que com ferro fere, com ferro será ferido. Dizem assim, bateu, levou. Dizem assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Não é assim? As pessoas fazem assim, você fez, né? Bala trocada não dói, não é isso que as pessoas falam? As pessoas querem lutar muitas vezes no campo do inimigo. Então no campo do inimigo alguém me ofende, eu vou ofender de volta. Alguém falou alto comigo, eu vou responder mais alto ainda. Alguém me traiu, eu vou trair também. O campo do inimigo é assim. O campo adversário é dessa forma. Ele vai buscar meios e formas. O campo do inimigo é assim, eu estou com uma crise conjugal, vou fazer uma viagem dos sonhos com meu marido, com a minha mulher, para resolver minha crise. Porque ali a gente vai ter um momento nosso, lá no paraíso, e que vai ser uma beleza. Mas quando a pessoa está vivendo uma crise, pessoal, se não vencer o inimigo, que é a base da crise, todas essas coisas são bonitas, mas vão resolver por uma semana só. Quando acabar o assunto do lugar lindo e paradisíaco, acabou tudo, pessoal. O outro está num problema, vou beber para esquecer. Tá certo, está bebendo, está esquecendo. Só que no outro dia vai estar com a cabeça quente, porque está num pileque miserável. Acordou numa ressaca maldita, que nem banho frio tira daquela ressaca. E aí ele vai se dar conta de que a vida, meu irmão, não é feita de querer esquecer o problema, porque o problema continua existindo. Você está entendendo? O conselho de Deus, meu irmão, não é lutar no campo do inimigo. O conselho de Deus é trazer o inimigo o quê? Para o seu campo. Traz o assírio para a sua terra. Traz o assírio para a tua área. Não vai lá no meio dos assírios para não se corromper com eles. Quem eram os assírios? Os assírios eram o inimigo mau do povo de Deus. Os assírios, eles foram um povo que chegaram a dominar a terra, meu irmão. Os assírios eram maus nas suas conquistas. Se você pegar livros históricos, você vai ver. Os assírios, quando eles invadiam um povo, eles eram muito mal com aquele povo. Eles faziam atrocidades com as pessoas. Os assírios eram um povo terrível. Os assírios chegaram a destruir a Samaria. Acabaram com Samaria. Hoje, quando nós, por exemplo, ouvimos falar dos samaritanos, né? Aliás, os assírios, desculpa, eles destruíram Israel. E quando nós ouvimos falar de Samaria, dos samaritanos, é porque quando os assírios eles entravam em um lugar, eles acabavam dissolvendo o povo e pegavam esse povo e botavam eles em diversas áreas. E traziam pessoas escravas de outras áreas também, para quê? Para misturar falas, idiomas e culturas. As más conversações, a Bíblia diz que corrompem os bons costumes. Quando a gente ouve aquela briga entre judeus e samaritanos, os assírios são responsáveis disso. Porque quando eles invadiram Israel e assolaram Israel, eles tiraram os judeus daquela terra que era deles, aquela área que era deles. E povoaram com outros povos e outros deuses. Os judeus que cresceram ali no meio, influenciados por outras culturas, são os judeus que a Bíblia chama de samaritanos. Aqueles que não eram nem reconhecidos como judeus, que eram os impuros. Essa rivalidade que você vê na Bíblia entre judeus e samaritanos, é assim, os assírios são totalmente responsáveis por causa disso. Porque eles eram um povo tremendamente mau. Então não adiantava o povo de Deus querer lutar daquele lado, porque lutando daquele lado, eles estavam se corrompendo. Judá, através do rei Ezequias,
Judá começou a entrar na onda deles. Você quer ver? Vamos lá para o livro de 2 Reis. Presta atenção, olha como o conselho de Deus é imutável. E se você segue o conselho de Deus, você vai ser bem sucedido. 2 Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18. Verso 28. 2 Reis 18, 28. Quem já achou, diga amém. 2 Reis 18, 28. Diz assim, ó. Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um de sua vide e de sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não dei ouvidos a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Que é feito dos deuses de Amate, de Assapade, que é feito do deus de Serfavim, de Ena, Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Então veja, um dos mensageiros do rei da Síria, ele se apresenta, começa a fazer ameaças a Ezequias e ao povo de Deus, e eles disseram: por favor, não fala em judaico, fala em aramaico, porque poucos vão entender. E ele diz: eu estou aqui não é para falar só para meia dúzia não, estou aqui para falar para todo mundo. Olha só, esse rei Ezequias está blefando. Se não fizer aliança com o rei da Síria, não vai subsistir. Nenhum reino deste mundo consegue resistir ao rei da Síria. O exército é forte. Ele não estava mentindo. A Síria era o exército forte da época. Humanamente falando, era impossível vencer aquele exército. Metade das tribos de Deus já tinham sido vencidas e invadidas pela Síria, e nada pôde fazer. E eles estão dizendo: que Deus é esse? O Deus de vocês não estava do lado de lá também? Ajudou alguma coisa? Não ajudou em nada. Vocês não vão sobrar nada. Faz uma aliança aqui e viva, é a melhor coisa. Queriam de alguma forma corromper. Mas o que é que o conselho de Deus foi? Eu vou destruir a Síria no meu monte. Eu vou destruir a Síria na minha terra. É o que Deus está dizendo. Meu irmão, você tem que trazer para o teu lado e não jogar do lado deles. Não faça acordo com o diabo. Não ache que fazendo acordo com o diabo vai resolver. Não vai resolver. Não ache que fazendo acordos errados vão resolver. Meu irmão, a primeira coisa que a gente faz quando tem um problema na vida, qual que é? É se fechar. Quando a gente tem alguma dificuldade, a gente quer vir para a igreja? Não quer, a gente se afasta. É a maior burrice que a gente pode cometer, pessoal. Eu não vou para a igreja não, porque as pessoas vão ficar me julgando, vão falando de mim. E eu vou aqui, ó. Enquanto você estiver do lado errado, meu irmão, você não vai vencer aquilo. Aquela depressão vai acabar com você, aquela angústia vai te dominar, aquela tristeza vai te fazer cada vez mais para baixo. Não vai no campo do inimigo, porque lá você vai ser destruído. Lá você é alvo fácil. Mas tem muita gente deixando se levar por esse campo, o campo do afastamento, o campo da frieza, e vai deixando de congregar, vai deixando de buscar Deus, vai deixando de viver o tempo da visitação, vai se afastando. Meu irmão, chega uma hora que a rasteira do inimigo é grande. É grande. Tem muita gente que está se afastando de Deus, pessoal, e não entende. A hora que vir a rasteira é grande. Não vale a pena estar no campo do inimigo. Meu irmão, é igual brincar com cobra. Tenta domesticar a cobra. Essa é a minha cobrinha de estimação. Essa cobrinha de estimação, às vezes, vive muito tempo do lado da nossa casa, dorme do lado da nossa cama, mas chega uma hora que ela vai fazer o quê? Vai picar, porque a natureza dela é essa. É aquela historinha, né, da serpente e do escorpião. O missionário, nos livros dele, ele fala sobre isso, ele conta esse caso, né, exemplificando. Não adianta querer mudar a natureza do diabo. O diabo só sabe roubar, matar e destruir. É o escorpião que queria atravessar o rio para ir para o outro lado, e ele chega na margem do rio, ele vê a dona tartaruga. A dona tartaruga, quando vê o escorpião, entra para dentro do casco e se esconde. E à tarde, maré estava enchendo, não dava para passar.
o seu escorpião falou: dona tartaruga, me dá uma carona para o outro lado, hein? E ela lá dentro do casco escondida, fala assim: vai para lá, seu escorpião. Eu não. Ele disse: não, você vai me fazer uma ação boa. Não, eu preciso estar do outro lado, ver minha família, me ajuda. Eu vou subir no teu casco aí, você atravessa. Isso é isso. Como é que eu vou fazer mal para alguém que está me fazendo bem? Aí a dona tartaruga: mas posso confiar? Claro, te dou minha palavra. Palavra de escorpião. Então sobe aí. Subiu no casco, e a dona tartaruga, assim, meia tímida, tira a cabeça. Posso confiar? Pode, te dou minha palavra. E a tartaruga vai, começa a remar, e começa a conversar no meio do caminho com o seu escorpião. E, seu escorpião, achava que o senhor era tão mal, né? Mas eu estou vendo que o senhor é um homem de palavra. E ela fazendo força, e alta, né, a maré, a água descendo com mais força, e ela se esforçando para passar, e o escorpião só olhando o pescocinho assim de cima. Ele: é verdade, está vendo? As pessoas fazem um mau juízo de mim, dona tartaruga. E a dona tartaruga lá toda faceira, né? Estava convivendo com ele e já começou a tirar um pouco da precaução, né? Já saiu com o corpo todinho para fora, e o seu escorpião só olhando aquele pescocinho assim, né? Que delícia. É hoje. Quando estavam quase chegando do outro lado, o seu escorpião não aguentou. Puf, deu um ferrão nela. O veneno começa a entrar no corpo da tartaruga, ela começa, né, ter ali o sistema nervoso dela, começa a enrijecer, começa a perder a força. E ela disse assim: você tinha prometido, nós dois vamos morrer agora. Ele falou para ela: é minha natureza. Não adianta, meu irmão. Vai no campo do inimigo. Ele pode mostrar que é bonzinho e por um tempo ser bonzinho. A natureza dele não é essa. A natureza dele é roubar, matar, é destruir. A natureza do diabo é querer tomar o lugar de Deus. É tomar o lugar que Deus colocou você na vida. Não entra nessa, meu irmão, porque é fria. Na hora tudo parece bem, é igual amigo. Não, senta aqui, bebe aqui, toma mais uma, e não sei o quê. É tudo bem. Vai um dia querer falar para ele que ele está errado, ele vai jogar na tua cara, a primeira coisa é dizer: você está falando o quê? Você está comigo lá na bagunça. É a primeira coisa que ele vai fazer, é jogar na sua cara. Você está falando o quê? Você também estava falando mal do outro para mim. Primeira coisa que ele vai dizer: você está falando o quê? Você também fazia isso, quer dar uma de santo agora? É a primeira coisa que ele vai fazer, é jogar na sua cara, porque a natureza do mal é essa. Não adianta. Ele queria fazer aliança. Olha o que aconteceu com Ezequias, capítulo 19, verso 15. Presta atenção. Capítulo 19, verso 15. Vem aquela opressão. Olha só o que é que o Ezequias faz. Nós estamos ensinando: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se eu não sei fazer, eu tenho que buscar quem sabe. Se é impossível para mim, eu vou recorrer a quem pode. Ezequias vai a Deus. Verso 15. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o quê? O ouvi. Meu irmão, para eles era impossível, mas ele foi diante do Deus que fazia as coisas acontecerem. E o conselho do Senhor é imutável. Deus falou: eu vou destruí-los na minha terra e no meu monte. Deus não muda o que Ele dá de conselho, de orientação. Por isso que aquilo que o Senhor fala ao teu coração, pode colocar em prática. Por isso, quando você vem na igreja pedir uma orientação e recebe uma orientação, pode fazer conforme a orientação, porque ali está a bênção. Vai lá o leproso diante do profeta: eu vim aqui para ser curado da lepra. O profeta manda o conselho, e o conselho é: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. A palavra é clara em dizer: crede no Senhor Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. O homem vai lá, pessoal, se lava 7 vezes no Jordão, e o que acontece com ele? É purificado da lepra.
Presta atenção no conselho, porque o conselho do Senhor é imutável. É impossível que Deus minta sobre o conselho dele, sobre aquilo que a palavra dele declara ao nosso coração. Olha o que aconteceu para terminarmos e orarmos. Verso de número 35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos. Diga aleluia. O povo de Deus precisou fazer acordo com o mal para viver? O povo de Deus precisou fazer acordo errado para poder subsistir? Não. Eles permaneceram na palavra, buscando a Deus, e esse Deus agiu em favor deles. Meu irmão, não precisa nem empunhar a espada. O exército de Senaqueribe, do reino mais poderoso do mundo, naquela noite foi destruído pelo anjo do Senhor. Acabou, pessoal. O povo de Deus se livrou daquele mal. É isso que nós temos que entender. É impossível Deus mentir sobre aquilo que é imutável. Promessa e conselho. Você precisa de uma promessa? Busque, Ele vai lhe dar. Não sabe como fazer? Busque o conselho, Ele vai te orientar. Siga o conselho dEle, Ele vai cumprir o que prometeu.